Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos reunimos para meditar o primeiro domingo da Quaresma. Este tempo forte em que nós vivenciamos um tempo maior de oração, penitência, jejum e também caridade, o amor. Assim, nós hoje somos levados a fazer não somente a meditação da liturgia, mas recordar que todo esse tempo é quase como se fossem 40 dias de retiro, onde todos na igreja recordamos aquilo que temos que viver para o Senhor e o quanto devemos nos deixar transformar pela força do Espírito Santo. Mas esses 40 dias não devem de parar por aqui, e sim serem levados durante toda a nossa vida. Cada dia de nossas vidas, cada dia de nosso ano. Passemos a primeira leitura desde já. Antes, só recordar ainda mais uma coisa. Se contarmos, vamos ter mais de 40 dias na Quaresma. Por quê? Porque temos os domingos, que são dias de festa, mesmo estando dentro da Quaresma. Então, por conta disso, temos mais do que alguns dias. E alguns gestos já foram tirados, as flores já não estão mais presentes, já não está mais presente a aclamação ao Evangelho com o Aleluia e o Glória, se retiram durante esse tempo onde vivemos com sobriedade. Essa preparação, vivendo com o Senhor a transformação de nossas vidas, a nossa conversão, para participarmos da sua paixão, morte e ressurreição. E assim participarmos ativamente um dia da ressurreição que o Senhor nos oferece. Passemos à primeira leitura. Brevemente meditaremos. Assim Moisés falou ao povo: o sacerdote receberá de tuas mãos a cesta e a colocará diante do altar do Senhor teu Deus. Dirás então na presença do Senhor teu Deus: meu pai era um arameu errante que desceu ao Egito com um punhado de gente e ali viveu como um estrangeiro. Ali se tornou um povo grande, forte e numeroso. O que está falando o texto? Quem é o arameu errante? Jacó, Israel, que sabemos desce para o Egito com seus filhos e ali se torna um povo forte. E estes versículos que escutamos e os dois que seguem, até o versículo 9, nos mostram o credo do povo de Deus, do povo de Israel do Antigo Testamento. Esse é o creio manifestado naqueles eventos onde o Senhor realizou suas maravilhas e proezas. Assim como também na segunda leitura escutaremos um creio. Um creio que nos é proposto na carta aos Romanos por São Paulo. Então, primeira leitura, creio. O Evangelho mostra a maneira que nós devemos crer. E por fim, a segunda leitura encerra com creio. O creio agora da nossa fé em Jesus, que não abandona aquilo que o Senhor realizou no passado com nosso pai da fé, Abraão, mas que agora em Jesus se torna pleno. Segunda coisa do que escutamos, e ali viveu como estrangeiro. Jacó era uma pessoa sem pátria, sem terra e pobre.
E o que aconteceu quando Deus fez esse povo crescer forte e quando o povo caminhou segundo a sua vontade? Os egípcios nos maltrataram e oprimiram, impondo-nos uma dura escravidão. Clamamos então ao Senhor, o Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, a nossa miséria e a nossa angústia. O Senhor os ouviu. O Senhor reconheceu o seu povo e tocou na situação em que viviam, para que vivessem à vontade do Senhor. Passemos ainda a algo mais. O texto nos diz: e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço estendido, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios. E conduziu-nos a este lugar e nos deu esta terra, onde corre leite e mel. Agora o povo de Israel tem uma pátria, uma terra, e se tornou uma nação rica. E o que isso tem a ver conosco, Padre? Simplesmente a mesma situação no sentido espiritual. Se nós vivemos somente para uma vida terrena, nos esquecendo de Deus, e não suplicamos a Deus, vivemos somente a questão humana, como muitos hoje querem viver, nós perdemos a verdadeira riqueza. Continuamos como estrangeiros, o que somos nesta terra. E devemos de recordar, aqui somos estrangeiros. Recordamos Salve Rainha? Lá dizemos que somos estrangeiros, que não estamos na pátria. É a pátria que nos espera e a riqueza que nos espera é o Senhor. Mas para isso devemos de deixar que Ele age em nós. Devemos de clamar que Ele venha até o nosso socorro. Mas para isso é necessário reconhecer as nossas condições. E temos reconhecido? Muitas vezes não. Achamos que tudo vai bem. Temos pouca vida de oração, pouca entrega a Deus, pouca busca dos irmãos. Não realizamos tudo aquilo que Deus nos pede, nem nos importamos tanto assim, porque, afinal, Deus está me abençoando. E não me preocupo em mudar ainda mais a minha vida, em ter uma conversão profunda, uma transformação profunda de minha vida. Então, estamos parados. Estamos ainda escravos e perdemos de ganhar a verdadeira terra e nos tornarmos verdadeiramente ricos em Deus, de Deus. E encerro o texto: por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração a Ele, adoração. Os frutos simbolizam o que é entregue? É oferecer as primícias a Deus, não que me sobra. Ai, quando dá tempo, ai, o resto da minha profissão, agora, não. O principal, o melhor, eu tenho que tributar ao Senhor, me reconhecendo totalmente dependente do Senhor. E nós temos feito isso. Porque se não reconhecemos isso, nós não colocamos a nossa vida ao serviço do Senhor, que é aquilo que devemos de fazer. Tudo que temos, nosso dinheiro, nossa família, nossa casa, nossa profissão, nossa vocação, tudo deve de ser colocado a serviço do Senhor, na sua vontade, para que depois possamos adorá-lo. Assim como o povo de Israel deve de fazer desta maneira. E o temos feito. O adoramos também realizando esta obra, de nos entregar totalmente ao Senhor. Passemos brevemente ao Evangelho, ao Salmo, aliás, que é o 91. Nós conhecemos, no refrão nos diz: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. E por que nos foi colocado justamente esse salmo? Porque uma das frases que aqui se encontra, o diabo vai utilizar na tentação de Jesus. Vai distorcer aquilo que aqui está. Mas nos recorda o início do Salmo: quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Habitamos à sombra do Senhor, debaixo de sua proteção, vivendo com Ele, caminhando com Ele, nos entregando a Ele, para que Ele realmente seja nosso refúgio e proteção. Depende também de nós, não somente dele. Passemos agora ao Evangelho.
a tentação de Jesus, os 40 dias de deserto. Por isso, abreviei a primeira leitura e talvez também a segunda, porque temos muito a ver e meditar. E se quiser, escute outra vez ao longo da semana para se questionar e viver melhor o Evangelho e a questão das tentações na tua vida, assim como eu devo de fazer na minha. Primeira coisa que devemos de ter claro, sabemos que Jesus ficou 40 dias antes de lermos o texto. Isso nos remonta ao quê? Os 40 dias de purificação da terra quando o Senhor manda o dilúvio. Os 40 dias que Moisés fez jejum e ficou no alto da montanha para receber uma segunda vez as tábuas da lei, porque destruíra as primeiras com a qual o próprio Senhor havia escrito. Os 40 dias que Elias caminhou também em jejum ao encontro de Deus no Monte Horebe, no Monte Sinai. E em tudo isso, os 40 anos também do povo que caminha da escravidão saindo do Egito à terra prometida. Tudo isso tem a ver conosco. E por que falei de Elias e Moisés? Porque nos será presente quando escutarmos a transfiguração do Senhor. Então é bom termos isso já diante de nós. Os 40 dias de Jesus, 40 dias de Elias e de Moisés. Iniciemos o texto do Evangelho segundo São Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Voltou do Jordão de onde? Do batismo. Jesus foi batizado, Lucas apresenta a genealogia, ali o pai reconheceu que Jesus é seu filho, fomos apresentados a Jesus como descendente direto de Adão, como aquele Messias que deveria de vir, e agora nós encontramos Jesus que pelo Espírito Santo é levado ao deserto. Mas o que tem aqui de importante para nós? Estou olhando para o lado para ver uma coisa interessante. Que o dizer foi levado para o deserto, na Vulgata, indica ação poderosa e continuada. E as palavras que seguem depois ligam-se a esse verbo, parecendo a frase exprimir que Jesus não esteve sempre no mesmo ponto do deserto. Não ficou parado no deserto. Esteve no deserto, mas não num ponto fixo. E o que mais devemos de ver? Este deserto que ali se encontra, onde provavelmente Jesus viveu toda essa experiência, é um deserto cheio de plantas secas. Pelo inverno, cheio de feras. Hoje não tem mais, mas naqueles tempos sim. Então Jesus está num lugar deserto, com plantas secas por causa do inverno rigoroso, e seria entre janeiro e fevereiro provavelmente que Jesus ali esteve, segundo alguns estudiosos, e por isso também recorda que era um local cheio de feras, adversidades, e fora as feras, o diabo. Devemos de compreender também mais algumas coisas. O deserto nos simboliza austeridade e silêncio. Quem leva a casa inteira para o deserto? Você carrega? Adianta você levar um secador de cabelo, as coisas eletrônicas, se você não vai ter nenhuma tomada para ligar essas coisas no deserto? Não. Então, para o deserto, eu levo o necessário para a minha sobrevivência. O necessário. Austeridade. E silêncio. No deserto não tem barulho. Não tem rumor. E nós vemos o quanto nossa sociedade hoje está doente. Porque ninguém quer entrar no silêncio. Tem medo de se encontrar consigo mesmo e descobrir quem são. Mas é necessário, para que nós descobramos nas tentações que vemos Jesus passar para nos mostrar que é igual a nós em tudo, exceto no pecado, que nós também podemos vencer as tentações e somos chamados a imitar a Jesus. E, ainda mais, no deserto, nós temos esta experiência com Deus. Levarei a minha amada ao deserto e lhe falarei ao coração. E a nossa vida enquanto cristãos, ao imitarmos Jesus e correspondermos ao amor do Pai também ao deserto em relação ao mundo, porque tudo aquilo que o mundo nos propõe, que nos afasta de Deus, que é oposição a Deus, nós não vivemos e parece deserto, mas não é. Sabemos os frutos que vamos colher. E temos feito a experiência de deserto, onde o Espírito Santo levou a Jesus, mas quer levar a cada um de nós.
Temos vivido este deserto ao longo de nossa vida? Temos tido essa experiência com Deus? Ainda diz que era guiado pelo Espírito. O que é interessante aqui olharmos e nos questionarmos? Guiado quer dizer o quê? Conduzido. O Espírito conduziu Jesus. Por quem temos sido conduzidos? É o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. E continuemos então a leitura do Evangelho e a meditação. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. 40 dias de tentação. As tentações que se apresentam aqui são o ápice das tentações de Jesus. Então foi tentado em pequenas coisas, como nós. Tem algum dia que você não foi tentado, meu irmão, minha irmã? Me diga, um único dia que você não foi tentado. Me mostre, me prove. Nem quando crianças não sabemos, quando não tínhamos conhecimento, não sabemos se não fomos tentados ali. Então, Jesus é tentado durante todo esse tempo da graça de Deus. O tempo de Deus, que é o tempo da nossa vida, mostrando assim a nós que também ao longo da nossa vida passaremos por tentações. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: o que tem antes de entrarmos nas tentações de Jesus a ver? Que a tentação mais forte nos aparece nos momentos de maior fragilidade. 40 dias sem comer, agora vem a primeira tentação, a da comida. Então, quando nós, no início da nossa caminhada, da nossa vida espiritual, depois da nossa confissão, nós muitas vezes vamos de fortes na luta contra o mal e contra o pecado. E depois, pouco a pouco, vamos baixando a guarda. Cuidado, porque é ali que as maiores tentações aparecem. E o demônio vai, pouco a pouco, tentando nos derrubar, porque baixamos a guarda. E, antes de entrarmos nas tentações, recordemos as escolhas que Jesus fez devem de se tornar as nossas escolhas. Isso deve de ficar claro para nós. Passemos então à primeira tentação que o diabo faz e se nos é apresentada. Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. Primeira tentação. O que temos a ver com essa primeira tentação? Vejamos, a primeira tentação são os bens materiais. A primeira tentação entra justamente nessa dinâmica da fome, dos bens, das coisas. O que temos fome? Devemos olhar para a nossa alma, não somente para o estômago, que nós podemos focar somente no estômago e não compreender a grandiosidade daquilo que o Senhor está dizendo, do que eu tenho fome. É de dinheiro, prazeres, riqueza, meu ego, idolatria, fama, aplauso, não sei, olhe para você. Do que eu tenho fome, eu tenho que entrar no deserto e eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Necessitamos ser sinceros. Se não somos, não conseguimos entrar na dinâmica de descobrir quem somos. Quais são as nossas tentações para lutar e vencer a cada uma delas? Qual é a necessidade da tua alma para descobrir a fome? Mais uma vez, dinheiro, reconhecimento no trabalho, fama, aplauso. Se questione. Prazeres, vaidade, beleza. Não sei, cada um tem que olhar para si. Em Jesus, sim, a fome foi física. Em nós nem sempre é. E devemos de conhecer pela tentação, devemos de nos conhecer e não nos abandonar às nossas próprias forças. Nós conhecemos a nossa tentação? Porque muitas vezes falamos certas coisas da boca para fora e não conhecemos quem realmente somos. Não sabemos o que vivemos. Vivemos da boca para fora a nossa fé, mas não vivemos inteiramente aquilo que devemos de viver. Entremos mais ainda
O diabo lembra Jesus que está sofrendo e induz Jesus a buscar o alívio por meios extraordinários. O diabo fala da fraqueza e insinua que não deve sofrer, como certas linhas teológicas e certos ensinamentos para nós hoje. Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Por que o sofrimento? Por que não aproveitar? Por que não viver o prazer? Por que não se divertir? Por que não fazer tais coisas que todo mundo faz? Se és filho de Deus, dê a você aquilo que você quer. Sacie. Sacie-se de bens, de matéria, de coisas biológicas, físicas. Preocupe-se somente com a tua saúde, com o teu prazer, teu bem-estar. Estamos vendo o que o demônio faz conosco. A mesma tentação que Jesus. Assim, o demônio tenta o homem, que é um ser temporal, ou sugere a cada um de nós a prova da bondade de Deus para fazer cuidar somente de nós e do que é temporal. Nós, ou melhor, assim tenta, o demônio tenta o homem, distraindo de ocupar-se dos interesses eternos e das coisas de Deus. Errei aqui a leitura. Então o demônio nos distrai. Preocupe-se com a sua vida, em cuidar da sua saúde, em aproveitar, em se divertir, em passear com a família inteira, em conhecer o mundo, em ser o melhor profissional, em receber aplausos, fama, diplomas, em viver os prazeres que você quer. Sacie-se com isso. E se esqueça das coisas de Deus e das coisas eternas. Imagina. Céu é para depois. Mais tarde você vai morrer de velho. Será? Estamos vendo a tentação do demônio. E assim faz o homem cuidar somente de si e do que é temporal, dos bens temporais. Meu carro, minha casa, meu apartamento, meus interesses, minha vida. E o que mais? Ou ainda o demônio nos sugere a prova da bondade e amor de Deus nas aflições e necessidades. Olha, Deus é bom, não se preocupa. Faça, se divirta, aproveite, viva. Mas Jesus, desde aqui, recusa buscar por meios sobrenaturais aquilo que se pode ter pelos meios ordinários. Olha, Deus é amoroso, pede uma casa para Ele, mas você não está trabalhando? Como que você vai conquistar sua casa? É difícil? Mas devemos de tentar os meios ordinários. Não, olha, eu estou com tal problema de saúde, Deus vai me curar. Mas Deus não deu médico. O meio ordinário primeiro não é o médico. Por que eu tenho que abusar de Deus e querer um milagre? Querer que Ele a realize e atue a meu bel prazer? Não é assim que funciona. Devo de, como Jesus, primeiro recorrer aos meios ordinários. Jesus não quis conquistar a multidão pelos milagres. Quando necessitou, fez, mas não é por isso que Ele veio. E nós? Como temos agido em relação ao Senhor Deus? O pão, recordemos, é o alimento ordinário de cada pessoa daquele tempo e também nosso hoje. Nós brasileiros comemos muito pão. Mas devemos de reconhecer na resposta de Jesus aquilo que muitos santos viveram. Alguns santos ou pessoas em processo de canonização viveram de uma Eucaristia diária. E mais nada. Mais nada. Não só de pão vive o homem. E sabemos do Evangelho de Marcos a continuidade do texto bíblico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus tudo sustenta e tudo conserva. Criou tudo. Então, a palavra da boca de Deus, que é o próprio Cristo, nos sustenta, nos alimenta e nos conduz. Mas nós temos vivido também daquilo que Deus nos dá. Ou somente queremos as coisas sobrenaturais? Ainda devemos de ter em vista que Jesus aqui, o demônio está ainda em dúvida se Jesus é ou não é o Filho de Deus. Está vendo uma pessoa extraordinária, mas ele ainda tem dúvida. Jesus não nega nem afirma que é Filho de Deus. Vence o demônio não com a onipotência de um Deus, mas com a humildade como um homem fraco,
que se opõe à tentação com a fé e a palavra. E nós temos desculpa agora para dizer: Jesus era Deus. Usou a sua humanidade, a sua fragilidade, a sua humildade e a palavra de Deus, e também a sua fé, para, assim, derrotar o mal. E não ficou dialogando com o mal. E temos realizado também isso nesta área de tentação da nossa vida. Aqui o diabo nos faz sentir poderosos, nos estimula nas nossas potencialidades e capacidades. Jesus era potente e capaz de fazer o milagre. A tentação dá um panorama maravilhoso e mágico de solucionar todos os problemas da tua vida sem recorrer às coisas que você pode fazer no modo ordinário. E cuidado, as tentações chegam de repente, como pensamentos intrusivos que se tornam obsessivos. Por isso devemos de não dialogar, mas sim, como Jesus, responder com a palavra de Deus e afastá-la de nós. E temos feito isso em nossas vidas? Ou temos dialogado com o pecado, com a tentação? E aqui, para encerrarmos esta primeira tentação, vemos também que o demônio é como se dissesse: olha, o povo pensa somente nisso, em dinheiro, em fama, em riqueza, em saciar seu estômago, nas coisas mundanas. E é só isso que o povo pensa: dinheiro, saúde, beleza, prazer. Se você fizer esse milagre, eu te darei todo o povo. E sabemos que Jesus não correspondeu à tentação. Mas nós, muitas vezes, correspondemos. Segunda tentação. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. A segunda e a terceira tentação são modificadas de ordem entre os evangelhos. Esta é a colocação de São Lucas que estamos escutando, que é a terceira dos demais. Na segunda tentação, o que devemos de ter presente? O diabo oferece o poder, mas devemos de reconhecer que ele tem poder nesta terra porque nós lhe damos o poder através do pecado e do mal que praticamos. O mundo não lhe pertence. É o príncipe deste mundo, enquanto mundo oposição a Deus, a santidade de Deus, a vontade de Deus. Então, nesse sentido, ele é o príncipe deste mundo. E somos nós, pelos pecados e por toda a obediência à maldade, que lhe damos este trono que não lhe pertence. Ele nem sequer deveria ter um trono. Mas o diabo não tem todo o poder que diz ter. Reconhecemos, ele é um vassalo. Jesus, pela sua ressurreição, São Paulo nos diz que tudo está submetido ao poder de Jesus no céu, na terra e nos infernos. Então ele é um vassalo. Não devemos de nos render a ele para receber o que ele nos oferece. E ele nos oferece muitas coisas, como vamos ver adiante. Eu devo de viver como Jesus na sua resposta: eu só quero aquilo que Deus quer e nada mais. Não o que o demônio quer, não o que eu quero, o que Deus quer. E somos assim. Esta segunda tentação é em relação aos outros. Primeiro, bens e riquezas. Segundo, os demais. A terceira veremos dentro pouco. Então, o demônio mostra a riqueza, a sensualidade e o esplendor presentes no mundo. Como nós vemos hoje, não é diferente. E hoje podemos enxergar, entre aspas, como Jesus viu. Por quê? Porque pela internet nós temos acesso ao mundo inteiro e podemos enxergar estas três coisas que acabei de falar. O demônio excita a ambição a cada um de nós, a sede de grandeza e gozos, prazeres, o desejo de possuir as coisas e de dominar. Mas revela
que tudo quanto diz e faz arranca os homens do culto ao verdadeiro Deus para adorar ao demônio. Quando nós nos propomos e nos submetemos a isso, nós abandonamos o verdadeiro culto a Deus para servir ao demônio. E temos nos colocado a isso? Ambição? Ao subjugar os outros? Ao querer o poder, a grandeza, o status? A humilhação dos demais? Vemos aqui que também usam até hoje o mesmo ardil do demônio certas sociedades secretas que querem a descristianização do mundo e perseguem a igreja, mesmo que de forma sorrateira, às escondidas. Oferecem mundos e fundos aos iniciados naquela sociedade secreta e adoração a um simulacro de divindade, que não é o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou e se revela a cada um de nós através da nossa fé. O demônio continua aí, e muita gente cai nessa cilada. E ainda depois vai na igreja. Cuidado, caiu na adoração de um simulacro de divindade, que não é Deus de verdade. E isso quem diz não sou eu, são os santos. E vemos, ao menos na versão de Mateus, que quando Jesus diz, vai-te, Satanás, ele estava com calma e paciência em todas as tentações em relação à humanidade dele. Mas, ao pedir um culto que se dá somente a Deus, o demônio expulsa. Aliás, Jesus expulsa o demônio. Nós também temos expulsado o demônio de nossas vidas? Ou queremos a adoração do demônio ao serviço a ele através das nossas ambições, dos nossos prazeres, do nosso subjugar os outros, querer ser mais poderoso sobre os demais? Passemos à terceira tentação. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Sabemos onde é Jerusalém, o centro da fé daquele tempo dos judeus. Colocou sobre a parte mais alta do templo, o pináculo, com 60 metros de altura, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. O que significa a última tentação? Primeiro, bens. Segundo, os demais, os irmãos. Bens ali não somente dinheiro, mas em tudo aquilo que eu desejo. E terceiro, Deus. A terceira tentação é Deus. Nós devemos de fazer a vontade dele, não a nossa, como disse Jesus. Mas entremos no que o texto quer nos indicar. Vemos que o demônio leva para o alto, para o orgulho, não para baixo, para a vaidade. Quer que Jesus suba, que cresça em orgulho e deixe de ser humilde. E apresenta justamente no templo o local onde Deus se manifesta, o centro da fé. E diz assim a Jesus, como sorrateiramente, olha a tua devoção e fidelidade. O Senhor não vai te abandonar. O caminho de Deus é uma escada, não é um elevador, meu caro irmão, minha irmã. E muitas vezes o diabo diz isso para nós. Olha, Deus não vai te abandonar, você reza, você é piedoso, você faz caridade, você faz isso, faz aquilo. Deus não vai te abandonar, não vai te acontecer nada de mal, cuidado. É aí que o demônio derruba muita gente. Porque se esquecem, prescindem de Deus, deixam a fé, abaixam as armas, deixam a luta espiritual e caem naquilo que o demônio quer. E devemos ainda de ver que muitas vezes ele fala, faça o que você quiser, pensa positivo, vai dar tudo certo, mas espera, a fé, Deus me ensina assim, assado. Não, vai dar tudo certo, vai, faz, isso mesmo, continua. Cuidado, se não é a vontade de Deus, é o inimigo te colocando. E ainda,
O demônio aqui lisonjeia a vaidade e a presunção, tentando nos convencer que podemos enfrentar os maiores perigos porque sempre triunfaremos. Como disse a Jesus, você sempre triunfará. Pode, vai, não importa, faça o que você quiser, você sempre vai ganhar, sempre vai sair triunfante. Mas o demônio forçou o sentido da Sagrada Escritura que nós escutamos através de sua boca no texto. O Espírito Santo promete a proteção de Deus aos justos, aos que caminham debaixo da vontade de Deus. Mas não aqueles que tentam a Deus, se colocando de forma, achando que tentam o Senhor Deus e que entendem que Deus é tão bondoso que com um milagre há de me livrar de qualquer perigo. Deus é muito bondoso, não, ele não vai me deixar acontecer nada de mal. E dos perigos aos quais eu me coloquei voluntária e temerariamente, buscaram assim. Esses perigos Deus não vai tirar. Você vai sofrer as consequências. Deus pode até amenizar. Mas se você buscou, não quis saber de Deus, não rezou, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo vida de oração, você se lançou, não, Deus vai cuidar. Deus... Opa, cuidado, terceira tentação. Fazer a minha vontade e não a de Deus. E depois Deus que se vire para consertar as coisas que eu fiz. Não é assim que funciona. Deus há de cuidar de nós, se nós fazemos a sua vontade. Se nós buscamos ser fiéis, realizar os seus desígnios, buscando a santidade. E temos vivido a santidade? Temos sido fiéis ao Senhor Deus? Ou temos nos colocado em enrascadas e depois queremos que Deus solucione os problemas, porque não rezamos, não consultamos a vontade de Deus e fizemos dizendo, Deus vai cuidar, não vai dar tudo certo. Espera. Será? Será mesmo? E aqui devemos de ver que o demônio vai voltar no tempo oportuno, como sabemos, próximo à cruz. E podemos ver que estava meditando e não pude escrever e colocar em melhor forma ainda, mas as 3 tentações que Jesus sofre de maneira assim forte vão acontecer de novo justamente na Semana Santa. Nos Ramos, domingo de Ramos, em Judas, que o trai, e na cruz, com o mau ladrão. Aqui estão de novo as 3 tentações que vão se reapresentar de outra forma. Mas que o demônio quer que Jesus não nos salve. Devemos de ter presente em nossas vidas que, ao vencermos a tentação, virá a nós, quando nós vencermos, a versão 2.0, a versão 2.5, a versão 3.0 Plus, a versão 4.0, porque cada tentação que superamos, sempre o demônio vai nos tentar de uma forma nova e diferente. Estamos vencendo tentações cada vez diferentes ou sempre a mesma coisa? Nada muda. Se não, é sinal de que não estamos lutando contra a tentação. Estamos sempre cedendo e não estamos levantando as armas necessárias para enfrentar tudo aquilo que devemos de enfrentar. Passemos ainda mais alguma coisa importante. São Tiago, no seu capítulo 1, vai dizer: Deus não nos tenta. Somos tentados pela nossa concupiscência, nós devemos de ter isso presentes. É o nosso pecado, a nossa fraqueza humana em nós que nos leva à tentação. Mas quando nós rezamos no Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, a tradução melhor seria, não nos leve ao meio da tentação. Por quê? Porque a tentação é como uma tempestade para nos desviar da meta. E um navio no meio de uma tempestade não sabe para que lado está indo se não tem uma bússola. Então é isso que rezamos em cada Pai Nosso e que não meditamos. Pedimos ao Senhor, mas a tentação nós devemos de ver que nela a nossa fé é provada. E nós crescemos de fé em fé, como diz São Paulo. É ilusória uma vida sem provas, sem tentações. Ela seria uma via, ela é uma via para crescimento na liberdade de Deus. E se não temos, nós não conseguimos chegar lá.
Continuando, Santiago, a ocasião para que a tentação apareça em nós é a nossa fragilidade. Então, cresçamos com Cristo, vençamos com Ele e demos a mesma resposta que Jesus deu. Mais um ponto, na terceira tentação em relação a Deus. Muitas vezes, desfrutamos de Deus, mas não amamos de verdade. E no segundo ponto, o demônio também fala: sou eu que comando o mundo. Eles, o povo, me escutam. Deves me obedecer, me adorar. E assim, demolir a Deus, como vemos hoje, e adorar o homem, divinizar o homem. A mesma tentação de Adão e Eva é a segunda tentação que é apresentada a Jesus em relação aos outros. E como temos enfrentado as tentações que aparecem diante de nós? Por fim, segunda leitura. Irmãos, o que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé. O que quer dizer aqui essa palavra da fé? Que em Jesus se torna mais fácil chegar a Deus. Através dele, numa vida como ele, imitando a ele, seguindo o seu exemplo, nós temos facilidade de chegar ao Pai. E agora vem o creio. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O que quer dizer isso? No teu coração, aceitar internamente. Isso quer dizer o quê? Viver como. Não é somente, ai, Jesus é o Senhor, ai, louvado seja Deus, eu vou para o céu. Não vou. Se eu não converto a minha vida, se eu não luto contra as tentações e venço com Jesus, porque Ele mostrou que com Ele somos capazes de vencer, não entrarei no céu, não receberei a glória de Deus. A minha fé é em vão. Não basta eu falar como um papagaio. Eu tenho que internalizar, eu tenho que viver. Eu tenho que ter essa grandiosidade de aceitar e me colocar no verdadeiro segmento de Jesus. Esta é a fé que aqui diz São Paulo. Este eu creio. É crendo no coração, ou seja, com todo o ser, e isso mobiliza todo o ser a ser transformado pela fé, a mentalidade, o modo de agir, o modo de relacionar com as pessoas, o modo de tratar as pessoas e as coisas. Então é crendo no coração que se alcança a justiça, a santidade, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Eu falo daquilo que eu estou cheio, absorvido da fé em Cristo, vivendo a minha vida em união com Cristo, até que Cristo seja tudo em todos, como fala São Paulo. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar, que viver no Senhor, porque invocar é falar o nome do Senhor, é ter intimidade com o Senhor. Uma intimidade que modifica a minha vida, onde somos o esposo e a esposa, como Cristo e a igreja. Ali seremos salvos. Não por uma falsa interpretação desse texto, vazia, onde não tem uma vida íntima de amor entre nós e Cristo, que nos transforma totalmente. Por fim, encerrando, vemos mais uma vez aquilo que nos coloca a Quaresma, as três coisas contra lutar: a carne, o mundo e o demônio. Continuemos essa luta incessantemente até o último minuto da nossa vida. Não pensemos que já o vencemos, porque, senão, já perdemos a batalha. Devemos de recordar ainda, o deleite da carne está justamente na primeira tentação. Na segunda, a ânsia pela glória, presente em todos nós, e a ambição pelo poder, por substituir Deus. Não vivamos para isso. Busquemos como Cristo a verdadeira humildade, sendo servo do Senhor e nos colocando diante do Senhor. Para vencer as tentações nos são necessários oração, jejum, não dialogar com a tentação,
Recordemos, Eva dialogou com a serpente e perdeu, porque o demônio é mais astuto. Ter nos lábios as palavras de Deus como Jesus tinha nas Escrituras e pôr a confiança no Senhor. Temos feito isso? Temos a palavra de Deus nos nossos lábios, mas porque praticamos? Temos vida de oração? Temos jejum? E ainda mais, viva esta quaresma, que não sabemos se é a nossa última, rezando mais. É um tempo de ter maior intimidade com Deus nesse tempo quaresmal. Um pouco mais do que aquilo que eu tenho no meu dia a dia. Reze ao menos um salmo, algum texto bíblico, alguma oração extra. Faça ainda a via sacra, se possível, participe da via sacra. Aquelas, de preferência, que a meditação seja verdadeiramente espiritual e nos questione no nosso amor a Cristo. Tire algo como penitência durante esse tempo. Um lanchinho da tarde, um lanche da manhã, meia-manhã, alguma coisa que você come. Tire ao longo desse tempo além do seu jejum. Pratique a esmola, ou seja, a caridade, que é mudar a atitude para com os outros. Eu não ajo com os outros sem amor, eu vou agir com amor. Então vou perdoar, vou respeitar, vou dialogar, não vou brigar. Mude algo na tua relação com o outro. Isso é a caridade, a esmola. E por fim, a leitura de algo. Se proponha a ler algo que te ajude espiritualmente. Se não tem algum livro com você, alguma coisa, ao menos um dos textos bíblicos, um dos livros curtos da Bíblia, Tobias, Judite, Ruth, algum texto bíblico que esteja ali, para que assim você possa crescer ainda mais espiritualmente durante este tempo. E mais um ponto, não olhemos somente para as coisas biológicas, olhemos para o céu, porque é lá que o Senhor nos espera. E se não olharmos para o céu aqui, não teremos no último suspiro. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos intensamente esta quaresma, de todo o coração, com todo o nosso ser, nos colocando submissos à vontade do Espírito Santo em nós, para que, realizando seus desígnios de amor e enfrentando todas as tentações unidos a Cristo, na fé e na palavra de Deus, possamos derrotar na humildade todo o orgulho do demônio e, vivendo cada vez mais a santidade, possamos merecer também participar com Cristo da sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo domingo a todos.